Advento de Natal, inspirado no livro Uma Jornada para o Natal, 31 devocionais para celebrar o nascimento de Jesus, da editora Sancto. Dia 4 de dezembro. Tema: Amor ou Sacrifício. Frase do dia: aceitar Jesus Cristo significa duas coisas: desistir de todo esforço próprio para nos colocar de bem com Deus, sabendo que jamais poderemos merecer seu perdão, e também voltar-se para Jesus Cristo, sabendo que Ele é o único que pode nos trazer o perdão e a paz de Deus. Foi Ele quem Deus mandou ao mundo para fazer isto: buscar e salvar o que estava perdido. William Gautier. Versículo para o seu dia. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Se eu te perguntar agora, quem é a pessoa que você mais ama no mundo inteiro, o que responderia? Talvez um familiar ou um amigo. Bom, a pessoa que Abraão mais amava era Isaque, seu filho, e Deus pediu para que ele o sacrificasse. Isaque era fruto de anos e anos de expectativa. Era a promessa de Deus. Imagine a dor que Abraão sentiu ao receber esse pedido, sem qualquer justificativa. Na história de Abraão, sabemos que Isaque não foi sacrificado, que Deus estava testando a sua fé. Mas Jesus, o Filho amado de Deus, foi sacrificado. Ao contrário de Isaque, ele morreu como um cordeiro oferecido em sacrifício. Ele, sem pecado e presente no mundo desde o início da criação, se dispôs a lavar todo o pecado da humanidade nas costas e morrer por isso. Imagine a dor de Jesus ao ser crucificado na cruz e mesmo assim aceitar aquilo por amor a nós, por saber que aquela era a única maneira de criar uma ponte entre Deus e o homem, após o pecado de Eva nos separar. Você morreria por quem você ama? Porque Jesus morreu por quem amava, por você, pela humanidade. Ele morreu para que sua fé nele fosse possível, sem sacrificar cordeiro algum. Não há amor maior do que o de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Aleluia! Em prática, faça uma lista de pessoas que você ama e desejaria que conhecessem a Jesus neste mês de dezembro. Decida orar intencionalmente por essas pessoas e pedir ao Senhor uma oportunidade para falar com elas. E quando Deus lhe der essa oportunidade, não desperdice. Nós também podemos gerar outros, assim como a fé de Abraão gerou muitas gerações a partir de Isaque, pois Jesus foi o cordeiro morto no nosso lugar. E hoje, não apenas eu posso ter essa esperança, você pode ter essa esperança, como todo aquele que crê. Então nós precisamos interceder e falar do amor de Jesus para estas pessoas. Algo bem interessante nesse trecho de Hebreus 11:17 e que explica nos versos 18 e 19 também, é que Abraão cria que se ele entregasse Isaque como sacrifício, Deus era capaz de até ressuscitá-lo dos mortos. Nós vemos que essa fé é porque Abraão cria que Deus é digno de total confiança, mesmo quando a sua ordem parecia incompreensível. Será que nós temos crido em Deus e considerado Ele digno de total confiança, mesmo que Deus pediu ou esteja pedindo de nós coisas que nós não entendemos? Deus honra aqueles que colocam Ele acima de tudo, inclusive dos seus próprios sonhos. Descoberta. Isaque, um dos tipos de Jesus. Este cordeiro sacrificado no lugar de Isaque seria a representação da vinda de Cristo. E no quadro Descoberto de hoje, vamos responder algumas perguntas e alguns tópicos sobre Isaque, um dos tipos de Jesus. O que é um tipo de Jesus? É como chamamos os eventos bíblicos no Antigo Testamento, que remetem a situações que aconteceram com Jesus, como reflexos do que viria.
Não significa que Isaac era Jesus, é só uma representação. O sacrifício de Isaac seria um tipo de Jesus. Porque Deus pediu Isaac em sacrifício? Para testar a fé de Abraão e saber o quanto ele tinha fé em Deus, para entender que aquela era a melhor decisão, mesmo sem entender. O unigênito, Jesus, é considerado filho de Deus e nós também somos filhos do Senhor, ainda que adotados através da fé. Afinal de contas, fomos separados por causa do pecado e reconciliados pela morte de Cristo. Deus nos chama de filhos adotados. O cordeiro, no fim do sacrifício de Isaac, quando o anjo do Senhor aparece a Abraão e diz que a morte do garoto não é necessária, Abraão acha nos arbustos um cordeiro e o sacrifica. Esse cordeiro sacrificado no lugar de Isaac seria a representação da vinda de Cristo. O garoto não precisou morrer, pois outro foi colocado em seu lugar, ou seja, Jesus. Quais outros tipos de Jesus estão na Bíblia? Temos Adão, Romanos 5,14, porque Jesus é chamado de segundo Adão, Isaac, Gênesis 22, José, Gênesis 37,3, Moisés, Deuteronômio 33, 4 e 5, e Arão, Romanos 15,14. Romanos 15,4. Atenção, tipo de Jesus é só uma forma literária de entender as pessoas e situações que refletiram Cristo. Elas não são o Cristo em si. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo e podemos ver Cristo e o Evangelho em todas as Escrituras. Vamos revisar então o versículo de hoje? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Hebreus 11:17. Deus o abençoe e até amanhã, no dia 5 de dezembro.